Olá para você que está me assistindo ou para você que está apenas me ouvindo, eu me chamo Fábio e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Planetários. E o vídeo de hoje é sobre a história oculta do Brasil, aquilo que não ensinam pra gente nas escolas. Quer dizer, desde sempre nos disseram que o Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses, certo? E ainda continuam ensinando dessa forma nas escolas até os dias de hoje. Porém, tem um pequeno, enorme problema nisso. Porque já faz algum tempo que fora da escola se usa uma ideia um pouco diferente, que na verdade foi a chegada dos portugueses em 1500. Isso talvez porque para os historiadores acadêmicos já não seja mais possível sustentar uma ideia que na verdade é tão frágil, de que eles queriam achar uma nova rota para buscar tempero nas Índias e aí erraram o caminho e por uma mera casualidade chegaram a uma terra nova. E que obviamente já era habitada quando isso aconteceu. Mas quem eram esses povos? De quem eles descendiam? Como chegaram até aqui? A gente vai falar mais a respeito desse assunto e eu vou te mostrar um lado que a academia desconhece, a história ignora, mas a tradição iniciática nos ensina. Mas antes de começar, eu aproveito para agradecer o nosso apoiador, que é a loja O Jardim das Estrelas. Se você quiser conhecer mais os produtos deles, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Eu também vou deixar o link do Instagram aqui na descrição e caso você queira presentear alguém de uma maneira especial ou deixar a sua casa mais cheirosa, dá uma olhada lá que você vai gostar. E agora sim, vem comigo que eu mostro para você. A primeira coisa que a gente precisa é entender que o desdém que muitos acadêmicos tratam determinados assuntos que eles desconhecem é o que motiva a gente a mostrar um outro lado da história. E de forma alguma é desmerecer o que está escrito nos livros, tá? Eu jamais vou dizer que isso é mentira, mas eu sempre vou dizer que é apenas uma pequena parte da verdade. E por esse motivo que deixa tantas lacunas, mesmo que isso seja negado. E isso se dá pelo simples fato de que conforme o tempo passa, a história que contam pra gente sempre vai mudando. Em relação ao descobrimento, aquela conversa de que antes era basicamente porque eles queriam achar uma nova rota para chegar até as Índias, aí erraram o caminho e chegaram aqui. Depois mudou para um desvio acidental, que entre aspas não foi bem um erro. O que aconteceu é que a manobra que era feita, a chamada volta do mar, foi grande demais por causa dos ventos e correntes marítimas. E aí as embarcações acabaram sendo empurradas para a costa brasileira. Só que depois não era mais apenas isso. Além do suposto desvio, eles também já desconfiavam que haviam terras aqui para o ocidente. Deu para entender? O que eu quero dizer é que daqui a alguns anos a história vai assumir e vai aceitar que aqueles que lideravam algumas dessas expedições, na verdade já sabiam de tudo, o que iam encontrar, o caminho a seguir e principalmente o que precisavam fazer aqui. Mas enfim, vamos seguir. Começando muito, mas muito tempo antes de Cabral, os fenícios foram os maiores navegadores da antiguidade e não à toa chegaram ao Brasil perto do ano de 1100 a.C. As inscrições na Pedra da Gávea no Rio de Janeiro são uma das evidências disso. E aqui é o primeiro ponto. Defendem que isso é uma mentira e afirmam que já foi provado que é erosão e o rosto da esfinge fenícia que é claramente visto é na verdade a forma da rocha. E uma das principais justificativas que usam é o fenômeno psicológico conhecido como pareidolia. Falando de uma maneira muito, mas muito simples, é basicamente quando você olha para uma nuvem e o formato dela parece um bichinho, por exemplo. A pareidolia é quando o cérebro identifica alguns padrões visuais ou auditivos. Quando, por exemplo, tem um barulho aleatório, um ventilador ligado ou uma máquina de lavar e a gente tem a sensação de que chamaram a gente. Alguma vez já aconteceu isso com vocês? Ou, por exemplo, nessa imagem aqui, ó. Vocês podem ver uma casa ou um rostinho simpático com a língua de fora. Ou nessa outra imagem que, ao invés de uma câmera de rua, a gente vê um robozinho apontando uma
arma. E aí entra um detalhe: não levam em consideração o efeito contrário disso, que é exatamente o que acontece quando negam. Ou seja, a pareidolia pode sim ser usada sem dúvida para explicar uma percepção subjetiva, como nas imagens que eu mostrei, mas também pode ser usada como um instrumento de negação intencional nos objetos ou formações que apresentam características que são muito reconhecíveis. Seria tipo uma pareidolia inversa, que se usa para invalidar uma evidência visual, principalmente quando envolve arqueologia e história, que é o que acontece no caso da Pedra da Gávea. Ao ver o rosto da esfinge fenícia, você é acusado apenas de estar sofrendo de pareidolia, e aí automaticamente o seu cérebro ignora a possibilidade de que aquilo tenha sido realmente esculpido. E isso significa que intencionalmente você se torna influenciado a negar padrões, mesmo que ele tenha uma origem real. Nessa imagem, sabendo que é uma casa, ver um padrão de um rosto, ok, mas aí negar que isso aqui seja um rosto é outra história. Seguindo, os fenícios foram um povo bem avançado para a época, tanto é que foi deles a ideia de construir um navio a partir da quilha central, como se fosse um esqueleto mesmo. Hoje em dia isso parece óbvio, mas na época não era bem assim. Ludwig Schwenhagen, um austríaco naturalizado brasileiro, foi professor de História e Filologia, e essa daqui foi a única imagem que eu consegui encontrar dele, mas a inteligência artificial fez uma melhor para eu mostrar, olha só. Lembra, vai? Ele escreveu o livro Antiga História do Brasil, que vocês encontram sem grandes dificuldades para comprar. Nesse livro ele menciona a chegada dos fenícios em torno do ano de 1100 a.C., explicando que mais ou menos por volta do ano de 1008 a.C., houve uma aliança para a exploração da Amazônia, que foi oferecida pelos fenícios ao rei Davi da Judéia. A evidência disso pode ser encontrada na obra do historiador grego Diodoro, que viveu no século I a.C., mas é claro que, para nenhuma surpresa, a academia considera Diodoro um mau historiador, incoerente, enfim. Dom Henrique Onfroy de Thoron foi um etnólogo francês do século XIX, e em alguns dos seus estudos publicados, ele apresenta uma outra evidência, mencionando que as 3 localidades citadas na Bíblia, de onde foram extraídos o ouro e as pedras preciosas para a construção do Templo de Salomão, Ofir, Tarshish e Parvaim, foram cidades situadas nas bordas do rio Amazonas. Dá uma olhada nisso daqui, ó, na página 15 de um dos estudos que Dom Henrique publicou, e eu já vou falar o título dele para vocês. Compreende-se agora porque Salomão pedia marítimos a Irã para mandar seus navios a Ofir e Tarshish, e vamos mostrar que esses lugares célebres da Bíblia, assim como Parvaim, se achavam no interior do rio Amazonas. Em 1876, ele publicou em Manaus um tratado sobre as viagens de Salomão e também mostrou através da filologia e da linguística que navegadores fenícios e hebreus passaram pelo rio Amazonas. Mas como? Por exemplo, o nome Parvaim. Em hebraico se pronunciaria algo como Paruaim e seria uma referência a 2 rios da bacia superior do Amazonas, Rio Paru e Apu-Paru. 2 rios de nome Paru formam no plural Paruim, já que em hebraico a terminação im é a indicação de masculino no plural. E outra evidência, segundo Dom Henrique de Thoron, é a relação do nome do rio Solimões com o próprio nome do rei Salomão. Ele explica direitinho essa derivação. Faz o seguinte, ó, digita esse título aqui na internet: Antiguidade da navegação do oceano, viagens dos navios de Salomão ao rio Amazonas, Ofir, Tarshish e Parvaim. Tudo isso que eu tô falando e mais outros exemplos vocês encontram explicando com mais detalhes nesse livro. Ele é bem curtinho, muito legal e vale bastante a pena dar uma olhada. E mais um detalhe, isso não é uma obra que foi escrita ontem, tá? É de uma época em que se pesquisava em campo aberto mesmo e não apenas em bibliotecas ou livros, sem desmerecer ninguém. Além dos fenícios, em torno dessa mesma época, mais ou menos 1100, 1200 a.C., também vieram para cá um outro povo que entraram pelo delta do Parnaíba, chamados cários. Eu vou fazer um vídeo falando só a respeito dos cários, tá? Em breve. E não para por aí. Das Atlantes Ilhas, hoje conhecidas como Antilhas, vieram um povo chamado Tupis, que a gente conhece bem o nome, né? Eles se instalaram primeiro na região que hoje é a Venezuela e depois entraram pelo norte do Brasil, onde é o Amazonas, e aí se misturaram com os fenícios que já estavam
estavam por ali. E veio mais gente ainda. Paralelo a isso tudo, um descendente de Manco Cápac e Mama Ocllo sai do Peru com mais um povo, desce por toda a América do Sul até o final e entra pelo sul do Brasil, subindo até a região do Mato Grosso e se fixa por ali. Esses já eram um tipo de Inca misturado com Tupi. É claro que isso tudo não aconteceu em uma semana. Eu tô falando de centenas e centenas de anos. E conforme esses povos vão se deslocando, ao mesmo tempo também vão se misturando. Que de certa forma pode até se dizer que é algo intencional. Toda essa mistura, essa junção de povos 3.200 anos atrás é o que começa a formar a base do que viria a ser a raça brasileira. E eu tô fazendo um resumo só a partir de 1200 a.C., tá? É claro que existe toda uma história que antecede isso. Conforme o tempo vai passando, um monte de novas evidências vão sendo descobertas e apresentadas, como o que eu disse lá no começo sobre a história de Cabral ter chegado aqui. Aquilo que se afirma ser a história hoje vai mudar, mas tudo ao seu tempo. E o que importa é que vai vir à tona a verdade de que toda a miscigenação de povos que ainda ocorre aqui hoje em dia, em solo sagrado para formar a raça brasileira, na verdade sempre aconteceu. E não a história que contaram pra gente que nós somos uma mistura de português com os indígenas que estavam por aqui. Nós somos hebreus, fenícios, cários, amazonas, gregos e mais um monte de povos que vieram muito tempo antes dos portugueses. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu paro por aqui e continuo num próximo. Eu também acho legal falar a verdadeira origem do nome do Brasil, a divisão entre os dois reinos que Badesir fez quando estava aqui, a origem de alguns outros nomes, enfim. Outra coisa que é muito importante. Eu não quero, em hipótese alguma, que vocês tomem aquilo que eu falo como verdade absoluta. Da mesma forma que eu também não gostaria que vocês se contentassem com a história que é contada por aí. Isso, é claro, se reverberar alguma dúvida, alguma pergunta ou algum questionamento dentro de vocês. Mas não neguem e muito menos duvidem de que toda a história que contaram pra gente até hoje seja apenas uma pequena parte da verdade. Num próximo vídeo eu continuo falando mais coisas sobre a verdade oculta do Brasil e eu aproveito para agradecer a sua companhia por ter ficado comigo até aqui. Se você gostou, manda esse vídeo para alguém que você acha que também pode gostar e considera se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Não esquece de deixar o seu like e, se possível, deixa um comentário ou alguma pergunta que ajuda bastante no engajamento do vídeo. A gente se vê no próximo, um feliz sempre e tchau!